O medo é uma sombra que se projeta gigante diante de nós. Uma muralha invisível que muitos erguem sem perceber. Um inimigo silencioso que rouba a essência da vida. Mas o que realmente é o medo? É apenas uma reação biológica? Ou uma prisão criada pela mente? Orison Swett Marden, homem que desvendou os segredos da alma humana, descobriu que o medo não é mais real do que as nuvens que obscurecem o sol em um dia nublado. Uma ilusão que desaparece quando decidimos encará-lo de frente. Imagine Thomas Edison, que após milhares de tentativas fracassadas, viu o medo da derrota tentar aprisioná-lo. Ele não se rendeu. Ele sabia que o medo era apenas um teste, uma sombra no caminho da luz. Da mesma forma, Abraham Lincoln enfrentou o medo constante da rejeição e do fracasso em sua jornada para unir uma nação dividida. O medo tentou silenciá-lo, mas sua coragem se transformou em um farol que guiou milhões. Vencer o medo é mais do que apenas coragem. É um processo contínuo de transformação da mente, do espírito e da visão. Orson Swett Marden ensinava que a mentalidade é a chave para essa transformação. Não podemos fugir do medo. Devemos entendê-lo, abraçá-lo e usá-lo como combustível para a ação. O medo que paralisa é o medo que não foi reconhecido. E a coragem que move é a coragem que nasce da clareza interna. É na clareza do propósito que o medo perde seu poder. Quando você sabe exatamente quem é, para onde vai e por quê, o medo se torna uma mera pedra no caminho, não um muro intransponível. Henry Ford, ao fundar sua empresa automotiva, encarou não só o medo do fracasso, mas o medo do desconhecido, um terreno que poucos ousaram pisar. Sua visão clara fez do impossível algo inevitável. Mas essa clareza não nasce do acaso, nasce da disciplina. A disciplina para manter o foco quando tudo dentro grita para desistir. A disciplina para dizer sim ao esforço, não às distrações e sempre à persistência. Essa é a essência do ensinamento de Marden, que a persistência vence onde a força falha. E, no entanto, disciplina sem ação é apenas uma promessa vazia. A ação é o passo que transforma a dúvida em confiança, o medo em oportunidade. A ação queima a insegurança porque o movimento é a linguagem do progresso. Walt Disney, que começou com sonhos e desenhos, encarou o medo da crítica e do fracasso. Mas ele agiu, repetidamente, até criar um império que inspira gerações. Gratidão é outra arma poderosa para quem busca vencer o medo. Agradecer pelo que se tem cria um campo magnético de positividade que repele as dúvidas e fortalece a mente. É nesse solo fértil que a resiliência cresce. A capacidade de se levantar após a queda, de aprender com o erro, de se adaptar quando a vida muda de direção. Ser resiliente é entender que o medo não é o fim, mas um convite para crescer. Um convite para expandir a mente e o coração. Orison Swett. Marden acreditava que cada desafio carrega dentro de si a semente da vitória. E essa semente germina quando você abraça o aprendizado constante, a busca incessante pelo conhecimento e pelo autoaperfeiçoamento. O medo, portanto, não é o inimigo final. É o ponto de partida para uma jornada épica de autoconhecimento, coragem e conquista. Assim como Lincoln, Edison, Ford e Disney transformaram seus medos em forças motrizes, você também pode e deve fazer o mesmo. Não deixe o medo roubar seu potencial. Encare-o, questione-o, transforme-o. Porque a verdade que Orison Swett Marden descobriu e que agora compartilho com você é simples, mas profunda. O medo só tem poder sobre você se você permitir. E o poder de vencer está dentro de cada um, esperando para ser despertado. O medo não é apenas uma emoção passageira. É uma força que molda nossas vidas, nossa história e até mesmo o destino de nações inteiras. Pense em Abraham Lincoln, um homem que encarou o medo da rejeição, do fracasso e da divisão em um dos períodos mais sombrios da América. Ele não ignorou o medo, mas o reconheceu, aprendeu com ele e, mais importante, usou-o para fortalecer sua determinação. Ele entendeu que o verdadeiro poder não está em evitar o medo, mas em agir apesar dele. Essa é a primeira lição que Orison Swett Marden nos entrega. A mentalidade.
Sem uma mente firme e clara, o medo pode se tornar um tirano, uma voz que paralisa e destrói sonhos. Marden dizia que a mente é um jardim e os pensamentos são as sementes. Se cultivarmos pensamentos de dúvida e temor, colheremos uma colheita amarga. Mas se plantarmos ideias de coragem e propósito, floresceremos em direção ao sucesso. É por isso que a crença em si mesmo é o alicerce para superar qualquer medo. Thomas Edison acreditava tanto em sua capacidade que suas milhares de tentativas fracassadas não o derrubaram. Pelo contrário, cada fracasso era apenas um passo a mais rumo à invenção da lâmpada elétrica. A crença que ele cultivava não era ingênua, mas enraizada em uma compreensão profunda de que a persistência venceria onde a sorte falharia. Mas a crença só se torna poderosa quando acompanhada de clareza. Saber o que se quer com um propósito definido e um caminho traçado é o escudo mais forte contra o medo. Henry Ford não se deixou intimidar pelas críticas ou pelos desafios da indústria automotiva nascente, porque tinha uma visão clara: tornar o automóvel acessível para todos. Essa visão era tão vívida que transformou a realidade ao seu redor, desafiando o impossível. Com clareza vem a disciplina, a capacidade de manter-se firme mesmo quando o mundo tenta te derrubar. A disciplina é o compromisso com o próprio crescimento, a decisão diária de agir mesmo quando o medo sussurra desistência. Walt Disney enfrentou inúmeros fracassos e rejeições, mas nunca abandonou sua disciplina de criar, inovar e sonhar. A ação constante, alimentada pela disciplina, é o que destrói o medo mais poderoso. No entanto, não basta agir, é preciso agir com propósito. A ação sem sentido é movimento vazio, um desgaste da energia sem transformação. Cada passo dado deve estar alinhado com seu propósito maior. A força motriz que mantém seu fogo aceso, mesmo quando as chamas do medo ameaçam apagar tudo. Orison Swett Marden sabia que o verdadeiro sucesso vem de agir com intenção, e não por impulso ou medo. A gratidão, muitas vezes subestimada, é um pilar essencial nessa jornada. Agradecer pelo que já se tem cria uma base sólida de positividade e paz interior. É a luz que afasta as sombras da dúvida e da ansiedade. Pessoas como Oprah Winfrey, que enfrentaram adversidades imensas, sempre destacaram a gratidão como o segredo para manter a mente focada no positivo e no crescimento, mesmo em meio ao caos. Adaptabilidade e resiliência são as qualidades que nos permitem continuar, mesmo quando tudo parece perdido. O medo frequentemente surge da resistência ao desconhecido, do apego ao conforto e à certeza. Mas a vida é mudança constante, e quem sabe se adaptar transforma o medo em aprendizado. Marden ensinava que cada desafio é uma oportunidade de evolução, e a resiliência é a armadura que nos protege nas batalhas da vida. E assim, como um rio que encontra seu caminho entre as pedras, o verdadeiro vencedor é aquele que aceita o medo, aprende com ele e segue em frente, transformado e fortalecido. Não há glória sem batalha. Não há luz sem sombra. O medo é um convite para despertar, para transformar sua vida e seu destino. Essa é a verdade revelada por Orison Swett Marden. A chave para vencer o medo não está em evitar a sombra, mas em ser a luz que a atravessa. Não espere que o medo desapareça. Use-o como seu combustível, seu professor e sua força. Porque a única coisa que separa você da vida que deseja é o momento em que decide agir com coragem e clareza, rumo ao seu propósito maior. Agora, a escolha ela é sua. Você continuará vivendo à sombra do medo ou acenderá a chama da coragem que habita dentro de você? O mundo espera por aqueles que ousam vencer, que não se curvam diante do medo, mas que o enfrentam com a força de sua mente e a coragem de seu coração. Você já sentiu aquele peso esmagador no peito? Aquela voz interior que sussurra que você não é bom o suficiente, que vai falhar, que não merece? Essa é a face mais cruel do medo. O inimigo silencioso que mina seu potencial antes mesmo de você começar. Orison Swett. Marden sabia que essa batalha interna é a maior que um ser humano pode enfrentar. Ele nos lembra que o medo nasce do desconhecido, da ignorância, da falta de preparo.
Mas o verdadeiro poder reside em transformar essa ignorância em conhecimento, essa incerteza em clareza. Imagine-se como um explorador na era das grandes descobertas, navegando em mares nunca antes navegados. A hesitação pode custar sua vida, mas a coragem de avançar, mesmo sem mapa, é o que define os verdadeiros vencedores da história. Assim como Cristóvão Colombo enfrentou o medo de um mar incerto para descobrir um novo mundo, você deve navegar pelas incertezas da vida com a convicção de que cada passo, mesmo que incerto, te aproxima do seu destino. Mentalidade. Essa palavra carrega um poder que poucos entendem em sua profundidade. A mente é o terreno fértil onde germinam os frutos do sucesso ou do fracasso. Horizon nos alerta. Cultive sua mente como um jardineiro dedicado, arrancando as ervas daninhas do medo, da dúvida, da procrastinação. Plante sementes de esperança, coragem e determinação. Através dessa prática diária, você criará um solo fértil para o florescimento de sua verdadeira grandeza. A crença em si mesmo não é um clichê vazio, mas uma força tangível que transforma impossíveis em conquistas. Quando Walt Disney enfrentou a rejeição de investidores e a crítica de céticos, ele não duvidou de sua visão. Ele sabia que a crença era sua armadura, seu escudo contra o desalento. Sem essa fé inabalável, o mundo jamais conheceria os castelos mágicos que hoje encantam milhões. Mas a crença, por si só, não basta. Ela deve ser acompanhada pela clareza de propósito. Henry Ford não se tornou uma lenda por sorte, mas porque tinha uma visão cristalina: democratizar o automóvel. Essa clareza guiou cada decisão, cada passo, transformando obstáculos em degraus rumo ao sucesso. Quando você define seu propósito com precisão, o medo perde sua força, pois a visão clara é um farol que ilumina o caminho, mesmo nas noites mais escuras. Disciplina é a ponte entre o sonho e a realização. Thomas Edison, com milhares de tentativas fracassadas, mostrou que a perseverança é o antídoto contra o medo do fracasso. Ele disse: "Eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Cada dia disciplinado, cada esforço consistente, constrói uma muralha contra as tempestades do medo e da dúvida. Mas disciplina sem ação é apenas potencial não realizado. A ação é o fogo que queima as correntes do medo. Orison Swett Marden enfatizava que o medo paralisa, mas a ação liberta. Mesmo os passos mais tímidos, dados com convicção, são mais poderosos que 1.000 planos no papel. É a ação que traz transformação, que molda a realidade e refaz o destino. Ainda assim, a ação deve ser guiada pelo propósito. Não qualquer propósito, mas aquele que pulsa dentro de você, aquele que acende sua alma. Agir sem propósito é caminhar sem destino, é gastar energia em vão. Mas agir com um propósito claro é mover-se com a força de um rio caudaloso, que nada pode deter. Gratidão. Talvez a mais subestimada das forças. A gratidão eleva o espírito e fortalece a mente. Oprah Winfrey, uma das mulheres mais poderosas do mundo, atribui seu sucesso à prática constante da gratidão. Em momentos de dor e incerteza, agradecer pelo que já conquistou cria uma resiliência interior que transforma o medo em combustível para o crescimento. Adaptabilidade e resiliência são as asas que nos mantêm voando, mesmo quando os ventos contrários sopram forte. A vida não é uma linha reta, e aqueles que se prendem ao conforto do previsível sucumbem ao medo do novo. Marden nos ensina que o verdadeiro crescimento nasce da capacidade de se adaptar, de aprender com cada queda, de levantar mais forte e mais sábio. Assim, o medo deixa de ser um obstáculo e se torna um mestre. Cada vez que você o enfrenta, você cresce, evolui, transforma sua alma. O medo é o fogo que forja os campeões, a prova de que você está vivo e lutando. Chegou o momento de decidir. Você vai deixar o medo controlar sua vida ou vai usá-lo como a força que o impulsiona para a grandeza? Orson Swett Marden revelou a verdade eterna. O medo não é inimigo, mas um convite para que você desperte sua verdadeira coragem, sua verdadeira força. Você é capaz de vencer. Agora levante-se, respire fundo e avance. A sua vida espera por isso. E agora, enquanto essas palavras ecoam dentro de você,
Saiba que o verdadeiro segredo não está em nunca sentir medo, mas em decidir que nada será maior do que a sua vontade de vencer. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão firme de que algo é mais importante do que ele. Como Marden nos ensinou, a vida pertence àqueles que ousam enfrentar suas sombras, que transformam o medo em combustível para a ação, e que, mesmo quando caem, se levantam mais fortes. Você carrega dentro de si a centelha divina da coragem, a força inquebrável da perseverança e a clareza luminosa do propósito. Agora entregue-se a essa força, caminhe com ela e torne-se a maior versão de si mesmo. O mundo espera por sua luz e o tempo para agir é agora, antes que a dúvida tenha chance de sussurrar novamente. Vença o medo, vença a si mesmo e, acima de tudo, vença o silêncio da sua alma.